Vamos aqui onde a gente tinha parado, tinha para a parte de produto matricial. Pronto. Foi o último exercício que a gente tinha trabalhado. Vamos lá. Vamos para a parte de multiplicação de matrizes, então. Então, pessoal, multiplicar matrizes seria muito bom se fosse do mesmo jeito que a gente está somando e subtraindo, né? Multiplicando os elementos de forma correspondente. Só que as coisas não são tão bonitas como a gente queria que fossem. Então, como é que é a ideia de você multiplicar matrizes? A primeira coisa que a gente tem que se ater é o seguinte: o produto de matrizes, ele só é definido se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Essa daqui é uma condição altamente necessária. Você não pode multiplicar duas matrizes só por querer. Nem sempre é viável você multiplicar duas matrizes. Duas matrizes só são multiplicáveis entre si se o número de colunas de uma coincidir com o número de linhas da outra. Se isso não ocorrer, não é possível o produto. Então, o produto entre matrizes só é definido, ou seja, só é viável, se o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Nesse caso, o produto terá o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Na prática, digamos que eu tenho uma matriz A, M por N. M linhas, N colunas. E eu vou multiplicar por uma matriz B, que tem N linhas e P colunas. Observe que esse produto ele é possível, porque a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Como isso ocorreu? Como as colunas de A são iguais às linhas de B, então essas duas matrizes elas podem se multiplicar. Elas vão gerar como resultado outra matriz, perdão, que eu posso chamar de matriz C, e essa matriz ela vai herdar o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Então, essa é a primeira singularidade do produto matricial. Você não pode multiplicar só por querer. É necessário que a quantidade de colunas de A coincida com a quantidade de linhas de B. E, se isso ocorrer, o resultado encontrado pela multiplicação vai ter a quantidade de linhas da matriz A pela quantidade de colunas da matriz B. Ok? Professor, E, gente, ó, como é que na prática vai ocorrer o produto entre duas matrizes? Isso, pessoal, é algorítmico. Ou seja, existe um modo de fazer. Né? E assim, vocês vão entender o motivo pelo qual isso ocorre, para variar, né? Valendo um piper. Né? Em que momento da vida de vocês vão entender o porquê que o produto de matrizes vai acontecer desse jeito, né? Em que disciplina vocês vão entender por que que o produto de matrizes tem essa cara. Lá em álgebra linear, vocês vão entender o motivo assim mais adequado por que que a gente simplesmente não multiplica um número pelo outro, um número pelo outro, um número pelo outro. Né? Isso daqui é intimamente ligado à dimensão do espaço vetorial correlato a cada matriz dessa. Né? É um teorema que a gente chama de teorema do núcleo da imagem. Então, essa daí é o motivo forte pelo qual professor, o produto é dado dessa forma. Então, hoje a gente vai simplesmente aprender ou lembrar como isso ocorre e futuramente vocês vão entender o porquê das coisas. Pois não, Wesley? pode voltar no slide anterior? Perdão, Wesley. Não fala agora não, porque eu estava aqui com... Wesley, por favor. Agora eu acho que eu consigo escutar. Você pode voltar no slide anterior, professor, só para tirar uma dúvida? Isso, é isso aí. Pronto, no caso aí, no caso tem seu número de colunas
de A igual ao número de linhas de B, né? Perfeito. Poderia ser, tipo, poderia ser o número de linhas de A igual ao número de colunas de B, tipo, o Não, contrário? Não, não, né? não. Para esse algoritmo que a gente vai utilizar para o produto matricial, são as colunas de A com as linhas de B. Ah, ok. Só é possível nessa condição. Em uma condição não equivalente a essa, o produto com o algoritmo que a gente vai estabelecer agora não é viável, não é possível. Então vamos ver como é que isso daqui ocorre. Como é que na prática eu vou fazer. Pessoal, a prática é a seguinte. Você vai pegar a linha da matriz, de uma matriz, e vai multiplicar pela coluna da outra. Na prática, o algoritmo é esse. Você vai pegar os elementos da primeira linha de A, vai multiplicar pelos elementos da primeira coluna de B. Depois, a primeira linha de A pela segunda coluna de B. Acabou as colunas da B? Ok. Agora você muda de linha. Vai para a próxima linha da A. Aí a segunda linha da A, primeira coluna de B. Segunda linha de A, segunda coluna de B. O processo é sempre esse: é multiplicar linha por coluna. De novo, linha pela outra coluna. De novo, linha pela outra coluna. Enquanto houver colunas, você não muda de linha. Você só mudará a linha quando não houver mais colunas para multiplicar. Vocês já começaram a ver geometria analítica, né? Geometria analítica e vetores? Sim. Vocês já estudaram um negócio chamado produto interno? Ou produto escalar entre vetores? Ainda não, passou só uns exercícios e ficou ponto em conta. Certo. Pois vocês vão, quando vocês virem o produto interno, lá, o produto escalar, como alguns ainda chamam, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ou seja, quando eu estou multiplicando matrizes, na verdade, eu estou fazendo o produto interno entre os vetores linhas e os vetores coluna. É exatamente o algoritmo que se estabelece. Mas vamos ver aqui a conta. Ó. Isso daqui é explicando passo a passo, né? A maneira mais formal, mas eu quero que vocês entendam como é que é o processo, como é que é o algoritmo, como é a conta que vocês têm que fazer. Então vamos lá. Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então vamos lá. Esse 2 vai multiplicar quem? O zero. Esse zero, prestem atenção no meu cursor. Vocês conseguem ver o meu cursor aí, não conseguem? Então vamos lá. O 2 vai multiplicar quem? O zero. Esse zero vai multiplicar quem? Esse 5. O 1 vai multiplicar quem? O 3. Então eu estou pegando os elementos da primeira linha e multiplicando pela primeira coluna. Cada multiplicação dessa vai dar um resultado, né? Eu pego esses resultados e somo para criar um resultado só. Então eu peguei primeira linha por primeira coluna. Vou para o próximo. Segunda linha, aliás, perdão, primeira linha pela segunda coluna. Essa primeira linha, ela continua sendo usada e eu só vou mudando de coluna. Enquanto houver coluna, eu continuo na primeira linha. Quando não houver mais nenhuma coluna, aí eu desço para a próxima linha e repito tudo de novo. Quando é que a conta acaba, Odécio? Quando não existir mais linhas para fazer. Então, nesse caso, eu tenho duas linhas. Então, a primeira linha vai pegar a primeira e segunda coluna. Depois, a segunda linha vai pegar a primeira e segunda coluna. E aí a conta acaba. Olha só, vamos prestar atenção aqui, ó. Tirou o olho da tela, não. Então, primeira linha na primeira coluna. Vamos lá comigo. 2 vezes 0, tá aqui. Depois, 0 vezes 5, lembrando, linha por coluna, 0 vezes 5. Depois, 1 vezes 3. Pronto. Primeira linha, primeira coluna. Beleza? Próximo, vai ser a primeira linha na segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 1, tá aqui. Depois, 0 vezes 4, que tá aqui. E depois, 1 vezes 1, que tá aqui. Beleza?
Odécio, eu poderia fazer logo a conta e jogar aqui só o resultado pronto? Podia. Eu coloquei assim mais mastigadinho, para que quando vocês estiverem vendo os slides depois, lembrar quem multiplicou quem, era para ter colocado umas setinhas, mas acabei esquecendo. Então vamos lá. Terminei a coluna, né? Não tenho mais colunas aqui. Então, abandono a primeira linha, vou para a próxima linha, que é agora a linha 1, 3 e 4. Então vamos lá. Primeira linha, perdão, segunda linha na primeira coluna. Então, 1 vezes 0, está aqui. 3 vezes 5, está aqui. 4 vezes 3, está aqui. Já fiz a segunda linha na primeira coluna. Agora eu vou fazer a segunda linha na segunda coluna. Então, 1 vezes 1, 3 vezes 4, olho no cursor do mouse. 4 vezes 1. Beleza? Não tem mais colunas. E também não tem mais linhas. Portanto, acabou a conta. Agora é só fazer as operações que você precisa fazer. Se você fizer aqui, 2 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, dá 3. Aqui, 2 vezes 1 é 2, 0 vezes 4 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 e 1 são 3, e aí a mesma conta aqui, e você chega em 27 e 17. Então, essa matriz, 3, 3, 27, 17, é o resultado da multiplicação dessa matriz A por essa matriz B. Esse daqui é o resultado. Professor, Pois não? interessante que deu uma matriz quadrada, né? De ordem 2. Sim. E é de se esperar, Wesley, pelo seguinte: essa nossa matriz aqui é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas, correto? Então é uma 2 por 3. Essa outra matriz aqui, ela tem 3 linhas por 2 colunas. Então ela é uma 3 por 2. Essa é 2 por 3 e essa é 3 por 2. Elas podem se multiplicar? Podem, porque o número de colunas aqui é 3. O número de linhas daqui é 3. E duas matrizes só podem ser multiplicáveis se o número de colunas de uma for igual ao número de linhas da outra, pelaquela condição que a gente viu anteriormente. Como aqui são 3 colunas e aqui são 3 linhas, elas podem se multiplicar. E o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser justamente o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Como aqui tinham 2 linhas e aqui tinham 2 colunas, era de se esperar que o resultado desse 2 por 2. 2 linhas que vieram de A para 2 colunas que vieram de B. Por isso que a matriz resultado é 2 por 2. 2 linhas da matriz A, 2 linhas da matriz B. Então, era esperável esse resultado. Tranquilo? Seguindo. É assim que você multiplica. Não tem segredo. Certo? Propriedades da multiplicação. Propriedade associativa. Você tanto pode começar a multiplicar pela esquerda ou pela direita. Você pode escolher qual é o sentido que você faz a multiplicação. Não dá problema nenhum. Existe a tal distributiva à direita. Odécio, o que é uma distributiva à direita? Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, esse C que está fora do parêntese multiplica quem está dentro. Então, se eu tenho A mais B multiplicando com C, esse C que está fora do parênteses passa para dentro multiplicando. Então, o A fica multiplicado pelo C e o B fica multiplicado pelo C. Então, A mais B vezes C é A vezes C mais B vezes C. Ou seja, se a matriz C estava à direita, fora do parênteses, ela também continuará à direita. Então, ela respeita a posição que ela tinha antes. Se o C estava à esquerda, ao se distribuir, ou seja, ao passar para dentro do parêntese, ele também continua à direita. Ok? A mesma coisa ocorre se ele estiver à esquerda. Então, se eu tenho C que multiplica A mais B,
e agora AC está fora do parênteses, ela multiplica quem está dentro. Então, o C vai multiplicar A, dá C vezes A, e aqui eu esqueci de colocar o B, perdoem. Depois eu coloco. Então, o C vezes B vai ficar CB. A C estava à esquerda e continua também à esquerda. Por isso que a gente chama de distributiva para a esquerda. Ela Professor, respeita... vamos considerar assim que o C ficou em evidência, né? Vamos dizer assim, né? Pronto, sim. Respeitando a posição que ele tinha, você pode pensar que ele foi colocado em evidência. Exatamente. Aí a grande pancada, né, que a gente recebe nas matrizes. Observe que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, nem sempre existe a propriedade comutativa na multiplicação. É muito comum, né, a gente aprende a vida toda aí, que as matrizes são comutáveis, né? A vezes B é B vezes A, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Nas matrizes isso não vale. É possível sim, você pegar duas matrizes, multiplicar em uma ordem, dá um resultado, aí você troca a ordem, multiplica de novo e dá outro resultado. Isso é perfeitamente possível. E aqui a gente exemplifica. Mostrar que de fato existem matrizes que não satisfazem isso. Então, olha só, eu lhe dou aqui a matriz A e a matriz B. Eu vou fazer aqui duas multiplicações. Eu vou fazer A vezes B e eu vou fazer B vezes A. Ó, se você fizer a conta aqui do A vezes B e do B vezes A, eu acho que era melhor ter feito passo a passo, eu acabei nem fazendo. Vamos tentar fazer aqui a... Não, depois vocês fazem ou então eu faço para vocês. Então, se você fizer A vezes B, fizer todas as contas, né, linha por coluna, obedecendo aquele algoritmo que a gente estipulou, o A vezes B vai dar isso, ó, como resultado, e o B vezes A vai dar isso. E observem que elas são diferentes, né? O 10 não é igual ao menos 3, o menos 4 não é igual ao 9. Por mais que esse 6 esteja dando igual a esse 6, o menos 9, por exemplo, não está dando igual ao 4. Então, essa matriz, que foi o resultado de A vezes B, não é a mesma matriz que foi o resultado de B vezes A. Então, nesse caso, a ordem dos fatores não deu a mesma coisa. A ordem dos fatores não deu produto igual. Então, nesse caso, elas não são... o produto, né, a multiplicação de matrizes, ele não é necessariamente comutativo. Ah, Odécio, tem casos em que vai dar comutativo? Tem. Há casos, assim, bem particulares em que A vezes B pode dar o valor de B vezes A. Mas isso não é regra. Pelo contrário, isso é exceção. São raríssimas as matrizes que comutam entre si. Normalmente são matrizes diagonalizáveis, são matrizes de autovalores, são matrizes de Jordan, então são matrizes bem excepcionais. Né? Mas, em linhas gerais, o produto entre matrizes não é comutativo. Tá bom? Ó, a mesma coisa não vale a lei do cancelamento. Não sei se vocês lembram, a lei do cancelamento, quando era uma soma, dava certo, né? Quando eu tinha, por exemplo, A mais B igual a A mais C, eu podia cortar a matriz A de um lado com a matriz A do outro, né? Fazer o cancelamento de uma com a outra. E dava certo. Isso não acontece na multiplicação. Eu não posso cancelar numa multiplicação matriz A de um lado com a matriz A do outro. Então, também não vale a lei do cancelamento, aquela propriedade lá em que eu posso cortar os elementos iguais dos dois lados da equação. A multiplicação, ela é muito... Pois não? Eu acho que é porque, tipo, o oposto da adição é a subtração, né? Isso. E E no aí, caso, o oposto da multiplicação é a divisão, né? A subtração. Exato. E aí tem um negócio, a gente não pode dividir matrizes. Não existe algoritmo para se dividir matriz. Nas matrizes, você tem a possibilidade de somar, subtrair, multiplicar por número, multiplicar matriz, fazer transposta, fazer inversa, mas não existe a operação de divisão entre matrizes. Como não existe a propriedade de divisão, qualquer coisa que a multiplicação precisar, não vai ter divisão para fazer. Por isso que a propriedade de multiplicação ela é tão
digamos, restrita, se comparada com as operações de números reais. Como você não tem bem definido no espaço de matrizes a operação de dividir, a operação de multiplicar fica trancafiada. Como ela não vai ter uma operação inversa natural, muito que você fazia, você não tem mais a liberdade de fazer. Então, cuidado, né? A ordem dos fatores altera o produto e você não pode cancelar matrizes. Ó, observa só aqui o exemplo. Ó. Digamos que eu te dei a matriz A, B e a C. Se eu fizer a matriz A vezes B, vai dar essa daqui, ó. Se eu fizer A vezes C, vai dar o mesmo resultado. Então, A vezes B e A vezes C deu o mesmo resultado. Então, ó, A vezes B deu igual a A vezes C. Só que a matriz B e a matriz C não são iguais, ó. Essas duas matrizes aqui não são iguais. Então, se o cancelamento funcionasse, o AB igual ao AC ia me permitir cortar o A, cortar o B e concluir que, cortar o A de um lado, cortar o A do outro e concluir que o B daria a mesma coisa de C. Só que o próprio problema já me disse que o B e o C não são iguais. Então, não existe propriedade de cancelamento para multiplicação de matrizes. Ok? É possível que dois produtos deem iguais e ainda assim os elementos sejam diferentes um do outro. Ok? Nos números isso não ocorre. Nos números, a lei do cancelamento funciona muito bem. Já em matrizes, ela não funciona. E está aqui um exemplo que faz com que ela não funcione, né? Ainda tem outro problema. Pessoal, quando eu multiplico dois números e o resultado dá zero, o que é que você imagina que um dos números é? Tu pegou dois números, multiplicou, o resultado deu zero. O que é que você espera que um desses dois números seja? Seja Imagina se zero. seja o zero, né? Mas no caso da multiplicação, o elemento nulo é 1, né? O elemento identidade é 1. Se tu pega dois números e multiplica e o resultado dá zero, espera-se que um desses dois caras fosse zero, né? Já que quando você multiplica e o resultado dá zero, um dos números envolvidos na multiplicação necessariamente tem que ser o zero. Nos números, né? Estou falando aqui de números reais. Infelizmente, as matrizes não obedecem essa regra. É possível você pegar duas matrizes que não são nulas e o resultado entre elas dá nulo na multiplicação. Então, todo cuidado é pouco quando você fala de multiplicação de matrizes. Porque por mais que se assemelhem às operações com número, muitas das propriedades dos números reais não se aplicam às matrizes. Não são comutativas, não tem lei do corte e não e tem o que a gente chama de divisores de zero. Semestre que vem, quando vocês fizerem teoria dos números, vocês vão ser apresentados a um conceito chamado divisores de zero. Divisores de zero são números que não são zero, mas quando multiplicados, dão resultado igual a zero. Isso é perfeitamente possível dependendo do conjunto que você tenha. Então, por exemplo, o conjunto das matrizes é um conjunto que tem divisores de zero. É possível dois elementos que não são nulos se multiplicarem e darem nulo como resultado. Que é isso daqui, ó. Essa matriz, ela não é nula, concorda? Ninguém é zero. A matriz B também não é nula. Ninguém é zero. O que acontece quando eu multiplicar uma pela outra? Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que o resultado é zero. Em todo canto. Então, duas coisas que não são zero, duas matrizes que não são zero, multiplicando, dão zero. Então, é outra propriedade que nos números vale, mas que nas matrizes não vale. É possível que duas matrizes não nulas, ao multiplicar, gerem uma matriz nula. Tranquilo? Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de matrizes, né? Parecem ser muito comportadas, mas é tipo... As matrizes são ótimas até soma e subtração.
quando chega na multiplicação, elas começam a ficar mais arredias, né? São as matrizes na adolescência. Costumam mesmo ficar nos desafiando. Tranquilo, gente? Nesses contra-exemplos que eu apresentei para vocês até agora, que a ordem dos fatores altera o resultado, que não é possível cancelar matrizes na multiplicação e que é possível matrizes não nulas, ao multiplicarem, darem nula como resultado? Tranquilo, gente? Sim, professor, pode prosseguir. Então, ó. Exercício. Resolver a equação matricial. X vezes essa matriz igual a outra matriz. Aí, nesse caso, pessoal, como não existe a operação de divisão de matrizes, essa matriz que está multiplicando não vai passar para o outro lado dividindo. Até porque não tem divisão de matrizes. Então, nesse caso, a gente teria que pegar a tal matriz genérica. Né? Então, essa matriz genérica X, eu vou chamar de ABCD, ok? E aí, pelo enunciado, ela vai ser multiplicada por essa matriz, 1, 3, menos 2 e menos 1, e vai dar como resultado essa matriz 0, 2, 1, 5. E aí, vamos lá. Lembrando de como é que se multiplica matrizes. Vou multiplicar as linhas pelas colunas. Então, ó, multiplicar linha por coluna. O A vai multiplicar 1, o B vai multiplicar o menos 2. Está aqui, ó, A multiplicado menos 1, B multiplicado menos 2. Depois, essa linha vai multiplicar a próxima coluna. Então, o A vai multiplicar o 3, o B vai multiplicar o menos 1. Então, A vezes 3, B menos 1. Acabou as colunas? Vou para a próxima linha. CD. O CD vai multiplicar a primeira coluna. Então, C vezes 1, C vezes menos 2. E depois, ele vai multiplicar a próxima coluna. C vezes 3, D vezes menos 1. Ok, gente? Tá ficando mais claro e mais consolidado como é que é o algoritmo para resolver esses produtos? Sempre no linha, coluna, linha, coluna. Vamos lá. A vezes 1 é A. B vezes menos 2 é menos 2B. C vezes 1 é C. D vezes menos 2, menos D. 3 vezes A, 3A. B vezes menos 1, menos B. E aí eu vou igualar cada um ao elemento da sua outra posição, né? Esse A menos 2B vai ser igual a zero, que é quem está na sua posição correspondente. O 3A menos B vai ser igual a 2. O C menos 2D vai ser 1. E o 3C menos D é igual a 5. Professor, Pois não? eu já tava fritando os meus neurônios aqui, tentando, antes de você começar essa explicação final, tentando entender como que A vezes 1 mais B vezes menos 2 deu zero, por exemplo. No Uhum. caso, é só simplesmente igualar aos seus respectivos números propostos e pronto. Isso. É só realizar a operaçãozinha que já tinha feita e igualar com o elemento correspondente do outro lado. Só a correspondência direta, né? Essa primeira é igual a zero, essa segunda é igual a 2, essa daqui de baixo igual a 1 e essa última igual a 5. E aí, nesse caso, como foi que eu separei cada uma delas nesses sisteminhas? Essa equação que estava aqui em cima, ó, era uma equação com A e com B. Essa também tinha A e tinha B. Então, naturalmente, eu vou colocar elas juntas porque tratam das mesmas variáveis. Essa daqui tinha C e D. Essa daqui tinha C e D. Então, tem aqui as mesmas variáveis. Então,
Nesse caso, eu não criei um sistema, e sim dois sistemas de equação. Um sistema de variáveis A e B, outro sistema de variáveis C e D. E aí, para descobrir A, B, C e D, basta resolver cada um desses sistemas. Ok? Então, se eu resolver esses sistemas, aí eu vou deixar essa continha para vocês fazerem. Se vocês não conseguirem, me avisem, que aí eu abro as contas e destrincho mais a solução. Resolvendo esse sistema aqui, você vai descobrir que o A é 4 quintos e o B é 2 quintos. E resolvendo esse sistema, você vai ver que o C é 9 quintos e o D é 2 quintos. Então, aquela matriz que era a matriz X que eu queria descobrir, que era formado por A, B, C e D, está aqui o verdadeiro valor de A, o de B, o de C e o de D. Então, essa é a matriz que responde ao seu problema. Tranquilo, gente? Deu para entender como é que é a ideia da resolução? Eu sei que é muita conta, mas deu para entender qual é assim, a ideia por trás de resolver? Não, na verdade não deu não, professor. É nessa parte aí onde iguala as matrizes, né, com os termos do sistema. Onde tem A menos 2B igual a zero. Aí você disse que já colocou nessa ordem justamente porque tem A no primeiro e no segundo, né? C no terceiro e no quarto, no caso. Aí, no caso, seria a resolução seria tipo o A mais o 3A, seria o 4A, suponho, que Uhum. seria assim, né? Aí, no caso, o 2B mais o B seria 3B e o zero mais o 2 seria o 2. E assim seguiria no outro exemplo também, certo? Sim e não. Sim que o que você falou está corretíssimo. Você operou adequadamente os elementos. Não porque com isso você não chegaria em canto nenhum. Nesse caso, nesses sistemas aí, em particular, o método da substituição, ele não te dá a solução direta. Porque quando você soma, Werlen, os sistemas, você soma com o intuito de cancelar alguém. Se o cancelamento não ocorre, então não foi uma boa opção. Você teria que atacar o problema de outro jeito. Né? No caso, eu acho que você entendeu a conta das matrizes e a dúvida está como resolver cada um desses sistemas, né? Como chegar, como resolver esse sistema e chegar então nesses dois resultados. E da mesma forma com esse outro, né? Sim, exatamente. Como chegar no A igual a 4 quintos, no caso, B igual a 2 quintos, tipo isso. Sim, sim, sim. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conta e mandar para vocês, porque eu não tenho como fazer ela agora, né? Porque o slide está estático e eu estou sem a mesa digitalizadora. Mas eu posso abrir essas contas usando um desses como exemplo, porque na prática, Erlen, o que tu tinha que fazer aqui era o seguinte, ó, tu tem que cancelar alguma coisa. Os A's não conseguem se cancelar porque ambos são positivos, os B's não conseguem se cancelar porque ambos são negativos. Só poderia cancelar positivo com negativo. Aí o que você poderia fazer? Você poderia pegar essa equação aqui de cima e multiplicar todo mundo por menos 3. Por que por menos 3? Porque quando o A se multiplicasse por menos 3, ia ficar menos 3A. Aí o menos 3A estaria aqui em cima negativo, e aqui embaixo já tem um 3A positivo. E aí quando você somasse menos 3A de cima negativo com 3A de baixo positivo, se cancelariam. Aí daria certo, porque você conseguiu provocar o cancelamento no sistema. E aí ia fazendo isso com o restante dos termos. E aí você ia conseguir determinar o valor de B. Aquele método que tu fez somando diretamente não funcionou porque não provocou nenhum cancelamento. Os outros exemplos que a gente trabalhou anteriormente estavam andando bonitinho porque já se cancelava de imediato. Mas há casos em que o cancelamento não sai direto. Aí eu vou pegar e vou abrir a conta de um desses dois sistemas para vocês lá. Posso até, se for de interesse de vocês, eu coloco um vídeo ensinando a como fazer esse tipo de sisteminha. Porque ele vai aparecer muito em matrizes. Tanto no É, cálculo de inversa, como nesses casos, ele aparece bastante. E aí ele já não é de matrizes, né? Aí, no caso, você sugeriu a multiplicação por menos 3
justamente para que ele fosse cancelado diretamente com o 3A, no caso embaixo, né? Correto. Se fosse 5A, por exemplo, seria multiplicar por menos 5, por exemplo. Perfeito. Exatamente. Você escolhe multiplicar pelo número que você deseja multiplicar. Então, se embaixo tivesse 7A, a melhor escolha seria multiplicar por menos 7. Justamente para provocar o cancelamento sobre ele. Tranquilo? Sim, professor. Bom, depois eu abro essas contas aqui para provar para vocês que de fato os valores são esses. Sim, Eudásio. Podia também fazer pelo método da substituição. Você poderia isolar o B, substituir na outra equação e encontrar também. Isso daí seria o método da substituição, né? Fazendo isolamento de uma variável e substituindo no outro. Sem problema nenhum também. E aí, pessoal, para a gente ir nos finalmente, existe a ideia da matriz inversa. A matriz inversa ela funciona da seguinte forma. A matriz inversa é uma matriz que, quando você multiplica por outra, dá como resultado a matriz identidade. Então, você imagina que tu tem uma matriz. Aí tu pega essa matriz e multiplica por outra matriz. E o resultado deu a matriz identidade, que é aquela matriz que na diagonal tem um bocado de 1 e o restante é tudo 0. Quando isso ocorre, você diz que aquela matriz que você pegou é a matriz inversa. Então, matriz inversa é aquela matriz quadrada, é importante, ó, quadrada, de mesma ordem, tal que, quando você pega as matrizes, ó, A vezes B dá B vezes A, então a matriz inversa ela é uma matriz importante, porque ela é uma das pouquíssimas matrizes que comutam, onde a propriedade comutativa é válida, e que você já sabe dizer quem é o resultado da multiplicação sem sequer precisar multiplicar. Quando eu pego uma matriz e multiplico pela sua inversa, eu sei que o resultado sempre será a matriz identidade. E a matriz inversa, ela tem uma simbologia própria. A matriz inversa, a gente escreve A elevado a menos 1. Isso daqui não é uma potência, viu, gente? Não é A elevado a menos 1, como a gente fazia nos números, não, que ficaria 1 sobre A. Não é isso. A elevado a menos 1 é a forma de se representar a matriz inversa. Não tem conta nenhuma sobre isso daqui, não. Uma nomenclatura, né? Somente. E nada mais. Nunca façam conta, viu? Papai do céu castiga. Cria verruga, né? A mulher deixa. Você acordado 2 horas da manhã com o CD do João Mendes. Essas coisas que ninguém quer para si na vida. Então, quando uma matriz ela tem inversa, você diz que ela matriz é invertível ou não singular. Então, se você tem uma matriz e essa matriz admite uma inversa, você diz que essa matriz é invertível. Alguns autores chamam de inversível, né? Mas o termo na literatura mais corriqueiro é invertível, ou também é conhecida como matriz não singular. Por exemplo, a matriz inversa dessa é essa. Por enquanto, eu não vou ensinar vocês como encontra. É já já, mas não por enquanto. Como é que eu pego duas matrizes e garanto que uma é a inversa da outra? Como é que eu constato? Como é que eu verifico? Bom, se essa matriz realmente é a inversa dessa, ao multiplicar, tem que dar a matriz identidade, que é aquela matriz cujas diagonais são 1 e que o restante é tudo 0. Ok? Vamos lá. Para eu ter essa certeza, eu tenho que pegar a matriz A e multiplicar pela sua hipotética inversa, que é A elevado a menos 1. Então, teria que fazer essa continha, né? E se vocês fizerem essa continha, vai dar isso daqui, ó. E dá para ver, né? Ó. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. 3 menos 2 é 1. Confere, né? Na próxima, linha por coluna. 1 vezes menos 2 é menos 2. 2 vezes 1 é 2. Menos 2 e 2 dá 0. Beleza? Próxima linha, pela primeira coluna. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes menos 1
é menos 3. 3 e menos 3 dá 0. Se Deus permitir que a próxima dê certo, né? Imagina só, tu fazer toda a conta jurando que é inversa e no último resultado do negócio fura. É igual aquelas contas enormes que você faz e que no final dá 0, né? É Deus testando se realmente você dá para matemática. Então, segunda linha, segunda coluna, 1 vezes menos 2 é menos 2, 3 vezes 1 é 3, e menos 2 com 3 dá 1. E essa daqui é uma matriz de identidade, né, gente? Observe que a diagonal principal dela é tão somente formada por uns, e fora dessa diagonal, todos os demais elementos são zero. Então, realmente, isso é uma inversa. Aí você testa o contrário. Faz a conta ao contrário. Em lugar de fazer A vezes A menos 1, você faz A menos 1 vezes A. E se você fizer do jeito que a gente procedeu lá, só que agora com elas na ordem contrária, vai dar também a identidade. Então, de fato, essas duas matrizes são inversas uma da outra. Porque tanto em uma ordem como na ordem contrária, o resultado foi o mesmo. Então, você tem a garantia que essa matriz e essa são realmente invertíveis uma da outra. Tranquilo, gente? Ficou claro como é que se verifica? Observe, a gente ainda não está aprendendo a calcular, a determinar uma inversa, e sim apenas a verificar se duas matrizes são ou não são invertíveis. Deu para entender? Sim, professor. Odécio, o que acontece se em uma ordem deu a identidade e na outra ordem não deu? Ah, então, paciência, né? Não são inversas. Lá numa disciplina chamada Álgebra Linear, sim, pessoal, amanhã é domingo, você vai na igreja e já faz uma promessa pedindo para ser aprovado em álgebra linear, que é para dar tempo do santo fazer todo o percurso. E pelo que vocês viram, a álgebra linear é bem legal, né? Lá em álgebra linear, vocês vão ver que, na verdade, existem dois tipos de inversa. Existe a inversa à direita e existe a inversa à esquerda. Se só essa parte de cima funcionasse, você diria que ela é uma inversa à direita, porque ela só funcionou estando à direita. Se só funcionasse a parte de baixo, você diria que ela é inversa à esquerda, porque só funcionou quando ela estava à esquerda. Se ela é, de fato, boa, se ela tanto funcionou na direita como funcionou na esquerda, pau para toda obra, então aí nós chamamos ela de inversa global, ou simplesmente de inversa. Então é possível existir inversa que só funcione de um lado, ou só para a direita, ou só para a esquerda. Se ela funciona para as duas, aí você chama ela de inversa global, ou simplesmente de inversa. Ok? Mas a inversa ela não tem uma única, não. Ela pode ser até 3. No caso, ela não vai deixar de ser inversa, né, professor? Ela só vai ser uma inversa restrita. Às vezes só restrita à esquerda, às vezes só restrita à direita. E se ela não tem nenhuma restrição, tanto funciona bem tanto à esquerda como à direita, ela é simplesmente inversa. Então, quando você fala que uma matriz ela tem inversa, pressupõe-se que ela seja a inversa completa. Tanto funcione à direita como à esquerda. Pronto, mas aqui na básica 2 a gente vai considerar que, por exemplo, As que para ela ser inversa tem que ser as duas. Exato. Todas as que a gente vai admitir são inversas globais, que funcionam à direita e à esquerda. Tanto que o método que a gente vai aprender para determinar é um método de determinação global. Tanto vai funcionar à direita como à esquerda. Vamos lá. Determine se existir a inversa dessas matrizes. Bom, eu vou fazer a conta pesada, depois eu vou ensinar um bizuzinho para vocês fazerem, tá bom? Mas esse bizuzinho só quando eu ver determinante com vocês. E esse bizuzinho, ele é legal, mas ele só funciona com matrizes pequenas, com matrizes de ordem 2. Esse método que eu vou apresentar agora, que realmente é o método geral, ele funciona para quaisquer casos. Então, assim, quando a matriz é pequena e você está ali num momento de correria maior, usa o bizuzinho, ninguém morre não. Mas entendam que ele só funciona nesse caso restrito. Então vamos lá.
Determine se existir a inversa dessas matrizes. De cara, pessoal, eu digo para vocês que essa daqui não existe. Ó. Nem vou fazer conta nem nada. Ó. Essa daqui, ó, o item B, não vai ter inversa. E eu vou dizer para vocês por quê. Quem é a diagonal principal? Me digam aí, quem são os elementos da diagonal principal? Da B. 1 e 6. 1 e 6. Da secundária? 2 e 3. 2 e 3. Vamos multiplicar em cada diagonal. Na diagonal principal, 1 vezes 6, 6. Na diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Correto? Deu igual, não deu? Sempre que isso ocorrer, a matriz não tem inversa. Morreu. Nem precisa fazer a conta. Ó. Essa matriz aqui não tem inversa. Será que essa tem? Testa. Na diagonal principal, tem 3 e 3. 3 vezes 3, 9. Na outra, diagonal secundária, os elementos são 2 e 4. 2 vezes 4, 8. Na principal deu 9, na secundária deu 8. Deu diferente, não foi? Então essa daqui tem inversa. Professor, o simples fato de dar diferente já determina que ela tem uma inversa. Que tem uma inversa. Então Porque não vai ter casos específicos que vai dar diferente e ainda assim ela não vai ter, não vai existir isso. não existe. Não. Esse é um teste necessário e suficiente para que você tenha a garantia da existência da inversa. Esse aqui é o famoso teste do determinante. Você diz que uma matriz admite inversa somente se o seu determinante for diferente de zero. Mas aí, para isso, a gente teria que entrar na teoria dos determinantes, que a gente ainda não vai entrar hoje. Porque se o encontro presencial fosse de 8 horas, né, se fosse aquele encontro, que eu acho que vocês nunca tiveram a oportunidade de ter, porque vocês já entraram na pandemia, né? Mas aquele primeiro encontro presencial da disciplina, que é manhã e tarde, que não tem prova, é aquele negócio que você vê coisa a varrer, né? Muita coisa. Mas aí, no de hoje, eram para ser só 2 horas, a gente vai fazer 4, né? Mais do que o previsto, mas ainda assim não dá para cobrir tudo. Mas esse teste é um teste... Encontro esse que eu sonho com ele, professor, porque Nós. é preciso, viu? Com certeza. Que venham com todos os cuidados. Então vamos lá. Até que a gente aprenda os bizus e o determinante, que é a melhor técnica para a gente conseguir resolver isso daqui, vamos fazer o seguinte. Item A. Eu preciso descobrir uma matriz que, multiplicada por essa, né, dê a matriz identidade. A ideia é sempre essa. Ó. Quero descobrir uma inversa? Quero. O que eu devo fazer? Devo pegar a matriz que o problema me deu, multiplicar por uma matriz genérica, aquela que muitas vezes é inútil, mas agora ela vai ter toda a responsabilidade para si, de me ajudar a encontrar a inversa, e vou igualar a matriz identidade. Esse é o algoritmo, né? É isso que você deve fazer para determinar a inversa de uma matriz. Você pega a matriz que é dada, você vai multiplicar pela matriz genérica e vai igualar com a matriz identidade. Certo? Entendam que o algoritmo é esse. Quero calcular uma inversa. O que devo fazer? Pegar a matriz que o problema me deu, multiplicar por uma matriz genérica, essa A, B, C, D, por exemplo, já que é 2 por 2, e igualar com a respectiva matriz identidade. E é sempre a identidade. Porque pela nossa definição, a inversa, ela é ligada com a identidade, né? Então não posso partir de outro canto que não seja pela identidade. Então peguei a matriz que o problema me deu, 3, 4, 2, 3. Estou multiplicando pela matriz ABCD e o resultado é 1, 0, 0, 1. Isso daqui é pela definição. Agora vou fazer conta. Primeira linha, primeira coluna. 3 vezes A, 3A. 4 vezes C, 4C. Beleza? Linha pela próxima coluna. 3 vezes B, 3B.
4 vezes D, 4D. Tranquilo, gente? Pelo amor de Deus, se não entender, me avisa. Não tem mais coluna, próxima linha. 2 vezes A, 2A. 3 vezes C, 3C. Próxima coluna. 2 vezes B, 2B. 3 vezes D, 3D. Beleza? E agora, vou pegar essa matriz de resultados que eu encontrei e vou igualar com a matriz identidade. Então, ó, o 3A mais 4C vai dar 1. O 3B mais 4D vai dar 0. O 2A mais 3C vai dar 0. E o 2B mais 3D vai dar 1. Ou seja, eu estou fazendo a correspondência de cada elemento com o seu respectivo. Ok? E aí aquela ideia, gente, ó. Eu vou montar os sistemas com equações que tenham as mesmas variáveis. Né, que tenham as mesmas incógnitas. Então, essa equação tinha A e C, essa equação tinha A e C, junto as duas, e aí, ao resolver, eu descubro que o A é 3 e o B é menos, e o C é menos 2. Vou pegar essas duas equações aqui e juntar no mesmo sistema, porque tem B e D como incógnitas, e aí vou descobrir esses resultados. Então, eu já descobri o A, o B, o C e o D. Aquela matrizinha que eu tanto buscava é justamente formada pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Então, essa daí é a minha matriz inversa. Ok? Odécio, eu sou pé atrás. Eu quero testar se isso deu certo. Eu tô rindo porque eu acho que eu nunca testei isso na vida. Já dá tanto trabalho de fazer a conta que eu tenho fé que eu não errei nada e que vai dar certo. Mas se você quiser fazer a contraprova, acha que o filho não é seu e vai exigir o DNA do sujeito, pega a matriz que eu te dei e multiplica pela matriz que tu achou. Se der a matriz de identidade, seja feliz. Tranquilo? Dúvida, gente? Dúvida Não. nesse algoritmo? Não, né? Posso fazer raiva para vocês agora? E dizer que tudo que eu fiz aqui não tinha necessidade nenhuma de fazer? Pode sim. Olhe para essa matriz. A matriz do começo. Aí você tá de brincadeira, né, professor? Não, mas eu adoro fazer isso. Duas coisas que eu adoro fazer quando eu dou aula na graduação. Mostrar que tudo que vocês aprenderam durante a vida inteira de vocês ou é mentira ou está errado. E mostrar que por mais que exista o jeito certo, normal, responsável, bonito, elegante e bem educado de fazer as coisas, sempre existe um jeito mais fácil. E o jeito é esse, ó. Quer calcular uma matriz inversa? Você pega a diagonal principal. Quem é a tua diagonal principal? É a formada pelo 3 e pelo 3, né? Troca eles de posição. Esse 3 de baixo vem para cima, esse 3 de cima vem para baixo. Não dá para notar a diferença, porque tudo é 3, né? Mas, por exemplo, se aqui fosse um 3 e um 2, um 3 em cima e um 2 embaixo, o 2 subia, o 3 descia. E os outros, Odécio, também vão mudar de posição? Não, eles sempre mudam só de sinal. Então, se o teu 4 está positivo, fica negativo. Se esse teu 2 está positivo, fica negativo. E está aqui a resposta. E por incrível que pareça, isso sempre funciona. Conta nenhuma. Nada, absolutamente nada. Nada do que eu fiz aqui precisava ter sido feito. Bati o olho, trocava esses dois camaradas de posição, trocava esses dois sujeitos de sinal, ia feliz. E acabou o problema. Mas vai ser aceitável isso? Rapaz, normalmente a gente faz essas coisas em prova de marcar. Porque como é bizu, em prova aberta não cai bem e o corretor simplesmente pode não aceitar. Mas em prova de marcar, isso é uma maravilha. Ou então, quando tu tem uma prova aberta e tem muita, tipo,
numa coisa feia, vocês já assistiram Harry Potter, né? Tem o nome daquele cara que ninguém pode falar? Pois é, aquela disciplina que ninguém pode falar, tipo álgebra linear, que tem muita conta, e que matriz inversa é só uma das 10 etapas de uma única questão, aí apareceu no meio do caminho para calcular a inversa dessa matriz. Rapaz, daqui que eu faço todo esse negócio, e nem é isso que ele quer ainda, isso daqui é só uma etapa, aí você aplica o bizu. Você chega, dada essa matriz, afirmo que a matriz inversa é essa. E aí vai em diante. Então é assim, bizu é o tipo da coisa que tem duas serventias. Uma, para você aplicar em prova de marcar. Duas, quando ela é apenas uma etapa de um problema muito maior e ela não é o coração, a essência e a pergunta do problema, aí você aplica o bizu em cima e corre para resolver o resto. E aí, respondendo o Erlen, você pode usar, e aí não tem bicho não. Mas aí se a questão fosse determine a matriz inversa, aí tu só taca o bizu e resolve em uma linha, de fato, dificilmente algum corretor te daria moral. Mas nessas duas situações, prova de marcar, né, concurso, vestibular, etc e tal, e apenas uma parte de um processo muito maior, não tem problema nenhum. Tranquilo? Sim, mas é bom aprender toda essa burocracia, vamos dizer assim, né? É importante isso. O cara tem que se preparar para um concurso público para professor desde o primeiro semestre. Que depois de tanto o cara ouvir falar, o cara já fica tão blindado, tão resistente. Às vezes eu acho que tem vezes que eu traumatizo os meus alunos da graduação. Eles já ficam tão resistentes que quando um negócio é fácil, eles ficam, não pode ser, não, para dessa. Agora, vou começar a falar sério, mas, gente, é só isso daqui. É porque vocês já criaram tal. Que bom, vocês já criaram anticorpos. Qualquer coisa que vier, vocês já estão preparados. É um ditado, acho que é da até filosofia chinesa. Quem se prepara para o vendaval, se deleita na brisa. Então, se você já está acostumado a coisas difíceis e já se prepara para estar sempre ali a postos para resolver coisas mais complicadas, quando você pega uma coisa simples, você até estranha. Mas que bom. Que nem tudo que é simples para um é simples para outro, né? Então, eu martelo muito sobre isso porque o que importa não é o momento de hoje que vai acabar daqui a 15 minutos. O que importa é o que vocês vão fazer com o conhecimento de hoje daqui a 3 anos. Então a gente tem que preparar o futuro de agora, né? Afinal de contas, como diria Einstein, tudo na vida é relativo. Deu para ficar claro, gente? Esse probleminha aí? Sim, professor. Bom, no item B. O item B a gente já viu que não vai dar certo, né? Mas suponha que o cara não soubesse esse truque que eu falei aí para vocês, da diagonal principal e da diagonal secundária, de dar igual ou diferente, e fosse ter todo o trabalho. Ó, mesmo esquema. Pega a matrizinha lá, que a questão deu, multiplica pela nossa amiga genérica, ABCD, iguala com a matriz identidade, isso é o começo de qualquer problema, matriz que te foi dada, matriz genérica igual à identidade, e aí o cara, meteu um sistema. Eu esqueci aqui de colocar o resto, viu, gente? Desculpa. Aqui é igual a 1001. Então, o A mais 2C vai ser igual a 1. O B mais 2D vai ser igual a 0. O 3A mais 6C vai ser igual a 0. E o 3B mais 6D vai ser igual a 1. Aí forma esses dois sisteminhas, né? E aí o que é que acontece? O cara já tem esse trabalho todo, aí vai resolver sistema. E aí ele vai tentar resolver o primeiro sistema. Fez aquilo que eu te falei, ó, Erlen. Ele quer cortar esse A com esse. Aí não dá certo. O que ele faz? Multiplica por menos 3. Aí, ó, o A multiplicado por menos 3 fica menos 3A. O 2C multiplicado por menos 3, né, 2 vezes 3 dá 6, então fica menos 6C.
E o 1 multiplicado pelo menos 3 dá menos 3. Aí na hora de fazer o corte, ó, 3A positivo, cancela com 3A negativo. Deu certo, né? Só que deu certo até demais. E as coisas, quando dão certo até demais em matemática, estraga. Porque aí, ó, o 6C negativo, sem querer, cancelou o 6C positivo. Ou seja, tudo desse lado foi cancelado. Como é que eu vou resolver uma equação se todas as variáveis estão canceladas? Eu vou calcular o quê? Se eu estava buscando o A ou o C. Cancelei o A, cancelei o C. É a Carol com K do Big Brother, né? Cancelou, sumiu. E aí? Cancelei aqui a Carol com K e o Projota. O que aconteceu aqui? Sobrou a Juliette lá do... Péssima essa comparação, Odessa. Para de usar Big Brother nas aulas, cara. Sai dessa. Mas cancelou aqui todo mundo, serviu de nada. O que acontece? Se eu cancelo o A com o A, não sobra nada. Cancelo o C com C, não deu nada. Então sobrou 0. Do outro lado, não se cancelou. Ó. O menos 3 com o 0 dá menos 3. Você chegou à conclusão que o 0 é igual a menos 3. E é lógico que isso não é verdade, né? Isso é um absurdo, como a gente viu em matemática discreta. O 0 igual a menos 3 é um absurdo. Portanto, esse sistema é impossível de ser resolvido, porque ele naturalmente cria um absurdo. Se o sistema não pode ser resolvido, a matriz que deu origem a ele não pode ter inversa. E aí acabou o nosso problema. O que não pode ser resolvido, resolvido está. Portanto, aquela matriz do item B não admite inversa. Depois de todas essas contas, a conclusão é que ela não tem inverso. Portanto, não há valores de A e C que satisfaçam ambas as equações. E, portanto, que tornem essas matrizes iguais. Logo, a matriz B não admite inversa. Agora veja, gente, ó. Olha aí a quantidade de conta que a gente se obrigou a fazer para concluir que a matriz não tinha inversa. E lá no começo do problema a gente viu que não precisava disso, né? Era só fazer diagonal principal, diagonal secundária. Se ao multiplicar fossem iguais, não tinha inversa. Entendam, existem coisas em matemática que você precisa ter uma carta na mão. Se você não soubesse disso e só lembrasse exclusivamente da definição, que é ótimo saber, claro, importante, mas se você não tivesse essa carta na mão, você teria feito todo esse percurso, esse monte de conta, para ao final das contas concluir que não tinha inversa. E isso podia ter sido facilmente feito só observando a cara da matriz. Deu para entender, gente? Esse nosso percurso aqui? Já que a gente chegou aí aos finalmente da aula. Deu para entender, professor. E como você já disse que chegou tipo, no final da aula, eu acho que não tem mais. Tem mais algum conteúdo ainda? Não, né? Não, eu vou mandar para vocês o slide completo, onde ele fala sobre determinante. Mas como determinante é um conteúdo que vai ser visto ainda nas aulas à frente, não é logo da primeira semana, a gente já contemplou o conteúdo suficiente para as primeiras aulas, e daí então o assunto de hoje está finalizado. Já pode ficar para dúvidas aí que vocês tiverem, comentários, qualquer coisa do tipo. Professor, uma dúvida que não é só minha, e como eu disse, eu não peguei aula desde o início, e eu não sei se, de repente, pode